É não, é não. É não, é não. Hoje esse podcast a gente está mais cansado que o time do Imperatriz no segundo tempo, mas tudo bem. Vamos iniciar aqui hoje com a presença do Corneta Remista. Dá um oi aí, Oi. Corneta. Olá. Com a presença do nosso... Qual dos administradores? Fica Então, aí o questionamento. Fica no ar. Fica no ar o questionamento. Qual administrador que tá hoje? Sabe Deus. Estamos aqui na presença do nosso lutador de karatê aí, Rafael. Olá, boa noite. Boa noite, arrobas. Estamos on, né? O pai tá on. E na presença do nosso representante de Fortaleza, diretamente, Joãozes. Diga oi, Joãozes. Oi, João. Obrigado. Bem, então bora iniciar aqui com o assunto Série C. Remo 3 rodadas, 7 pontos, correto? E aí, eu quero que vocês aí dêem uma análise dessas 3 rodadas do Clube do Remo e façam um comentário aí bem resumido, que eu tô cansado hoje. Começa aí, Corneta. Bem, a Série C até agora, das 3 primeiras rodadas, está bem parecido com o início do ano passado, com a diferença de que ano passado o Remo começou jogando em casa e depois jogou 2 partidas fora. E aí, nesse meio, faturou 7 pontos, né? Ganhando uma em casa, uma fora e empatando a outra. Só que agora é diferente, né? Agora ele fez a primeira fora, jogou uma em casa e empatou a outra em Imperatriz. Bem, eu acho que o jogo de ontem, quer dizer, de ontem não, né? De domingo, ele deixou... Corneta. Segunda, anteontem, né? Corneta tá mais perdido que o Jansen na lateral direito. Isso. Eu acho que ficou um pouco claro que o Remedy não tem elenco, certo? Ele tem um time, o mesmo problema de sempre. O Remedy tem o mesmo problema que se repete lá desde 2016. Ele tem um time titular mais ou menos razoável, mas ele não tem um elenco. Por exemplo, o pessoal fala, é um jogo que poderia ter ganho. Poderia, mas aí faltou opção para o Remo. Quando ele tirou o Charles, por exemplo, aí colocou o Giovani, né? Ele não colocou um jogador à altura para substituir o Charles. Aí entrou o Carlos Alberto, que melhorou um pouco ali durante 5 minutos, aí depois ele caiu de produção de novo, porque ele é um jogador que ele ainda convalesce, né? Não que ele convaleça, mas ele ainda é um jogador que não está 100% fisicamente, então ele cansa muito rápido. Aí ele colocou também o Robinho. O Robinho também não fez absolutamente nada, não conseguiu criar nada. Eu acho que a opção do Mazola ali naquele final era tentar pressionar um pouco a Imperatriz para arrancar, fazer o gol da vitória, mas o Remo realmente não teve pernas para isso, porque realmente não tem aquele elenco, né? Não teve jogador para substituir a altura. E dos jogadores titulares ali, o único que ainda teve perna no final foi o Gelson, mas o restante não estava contribuindo em nada. O Djalma mal se aguentava em pé, né? O Lucas Siqueira sumiu do jogo. O Jansen na lateral direita já não dá mais, é um absurdo. Ele na prática funciona como um terceiro zagueiro, mas ainda assim ele é ruim, é muito ruim. Ele tem uma posição bastante prejudicada, ele comete muita falta, erra muito passe, não consegue subir, não consegue articular a jogada. E para completar, o Remo criou pouco também, né? E nas poucas chances, não foram chances muito claras, né? Com exceção aquele disaster class do Eduardo Ramos no primeiro lance, que ele cabeceou ruim, cabeceou muito mal. Mas aquela bola do Charles, por exemplo, era uma bola que ele estava pressionado. Ele chutou no fogo contra o zagueiro, que estava bem em cima dele.
no outro também o Eduardo Ramos chutou meio que no fogo também ali. Então, o pessoal fala, foram defesas do Enal, não sei o que foi melhor, mas não foram defesas, não eram bolas indefensáveis, né? Eram bolas bastante defensáveis que o Remo, infelizmente, não conseguiu criar muito. E só para terminar, agora tem um jogo contra o Vila Nova, um jogo acho bastante difícil. E aí, em comparação com o ano passado, o Remo tem a oportunidade de fazer 10 pontos, né? Tem a mesma situação, chega para a quarta rodada com 7, mas ano passado acabou empatando em casa com o Ipiranga, fazendo aí apenas 8 pontos. E vamos ver se o Remo consegue fazer 10 pontos, né? Se ele conseguir fazer 10 pontos, aí vai ser o primeiro, nós podemos considerar aí o melhor início de campeonato do Remo desde que voltou da Série C, se ele conseguir fazer aí esses 10 pontos. Bem, eu já analisei o jogo de outra maneira. Aquela história, é um copo meio cheio, um copo meio vazio. Eu analiso sempre como um copo meio cheio. A gente trouxe um ponto de lá. Tinha um gramado que para mim estava horrível, aquele gramado. Já tinha visto pastos aqui na estrada de Paraupeba melhor do que aquele gramado lá, certo? E isso daí prejudicou um pouco o Remo. Tá, o Remo tem suas deficiências, isso a gente já sabe. Tem sua falta de qualidade técnica, mas é Série C, cara, é o que a gente tem. O Mazola usa as armas que tem. Concordo que falta, não dá mais pro Jansen ficar ali improvisado. A gente precisa de um lateral direito urgente. Tá queimando o filme do Jansen há muito tempo, ele tentando improvisar, sempre tentando improvisar naquela situação ali. Mas eu analiso que, diferente do liberal, que diz que a gente perdeu os 100% de aproveitamento, que perdeu 2 pontos, eu digo que a gente ganhou 1 ponto lá fora, e isso foi muito importante para a gente. E aí agora esperar esse jogo com o Vila Nova, que começou empolgando, né? Ganhando do Paysandu de 2-0, depois ele levou uma porrada do Ferroviário, foi 4-0, né? Foi 4-0, então a gente não sabe como é que ele vem aí pro jogo contra o Remo. E aí vamos ver se o Remo tem melhor sorte dessa vez e a gente consegue esses 10 pontos aí que a gente está planejando. Agora eu vou dar a palavra para o João. E aí, João, o que é que você tem a dizer desse jogo aí, Remo Imperatriz? Bom, esse jogo. Primeiro a gente precisa comentar alguns detalhes extra-campo, né? O Imperatriz era uma equipe que vem tendo uma série de problemas em relação à Covid-19, né? Então isso atrapalhou o planejamento da equipe, né, do Cavalo, e sofreu uma goleada lá no estadual, mas conseguiu igualar no segundo jogo e acabou sendo eliminado nos pênaltis. Mas eu enxerguei. Eu tô tentando analisar primeiro o adversário. O adversário, ele não é como é que se diz? Não, ele não é uma carne assada, como querem pensar como querem transparecer que seja. Não é. É um adversário que tem pontos positivos, embora ele estivesse estreando, ele tem uma certa jogada pelas laterais, mas ainda força muito no chuveirinho. E como ele força muito na bola aérea, que era a nossa principal deficiência, eles acabaram conseguindo um gol que, ao meu ver, foi mal anulado, né, pela arbitragem. Outro detalhe, a arbitragem horrorosa, né? Lá no Maranhão, a arbitragem péssima, péssima, péssima é até um elogio, né, para a equipe de arbitragem lá que apitou o Remo Imperatriz. Falando do Remo, eu acho que é um copo meio cheio também, esse empate lá contra o Imperatriz. Primeiro, pelo gramado ser um pasto, né? Acho que provavelmente deve ser o pior gramado do Grupo A. Tem fatores, como frisamos, em relação ao elenco, é óbvio.
Mas tem uma coisa que me incomoda no Mazola, é que o Eduardo Ramos ele é intocável. E aí eu estava até conversando com algumas pessoas que o Remo precisando de contra-ataque, em 20 do segundo tempo, que tinha que puxar contra-ataque era o Eduardo Ramos. O Eduardo Ramos é o cara de 34 anos de idade. Ele não vai puxar contra-ataque nunca na vida, né? Então, assim, mas por outro lado, né, tirando o que ruim, tirando o que tá ruim, tá bom. O Remo já tem um esboço de equipe. A gente vê o desenho de um time titular, né? A gente vê peças que são fundamentais, né, no jogo, como o Marlon, que não jogou com a Imperatriz. A gente vê ali o Gelson, que, ao meu ver, é o cara que dominou o meio-campo do Remo, embora muitas pessoas o critiquem, mas para mim é Gelson, Vinícius e mais nove. A entrada do Djalma ali pelo lado direito foi muito bacana. O Charles, que chegou e já tomou conta da vaga também. Então, assim, a gente tem uma base formada para o restante da Série C. Agora eu espero que esse jogo sirva de lição para o Mazola entender que não é para sempre jogar com 4 volantes. Acho que o Remo poderia ter começado com o Carlos Alberto ali no lugar do Djalma, poderia ter feito até o próprio Robinho no lugar do Júlio Rush, né? Então, acho que as duas substituições que ele fez na metade do segundo tempo já poderiam ter sido iniciadas, ao invés de jogar no 4-4-2 clássico, jogar no 4-2-3-1, variar. Acho que o Remo conseguiu um pontinho bacana, mas poderia ter sido 3. Eu acho que nesse jogo aí o Mazola deu uma falhada. Ok, João. Mazola, nunca esqueça, Mazola tem um plano. Dentro das suas limitações, ele tá. Eu vou ser Mazolete aqui, defender as limitações que o Mazola tem em cima do elenco, né? Então ele faz o que ele pode ali. Mas aí é como tu falou. Agora sim, se ele tira o Eduardo Ramos, rapaz, o Legômeno ia chorar pra caramba, né? Tem esse lado E também também. a gente também tá levando umas contusões aí, né? O Marlon tá fora, né? O Parker também tá contundido, né? O Eu Remo tenho uma Spa. teoria que está no Remo Spa. E eu tenho uma teoria que eu sempre digo, bato nessa tecla. O Parker entra, o Eduardo Ramos fica mais livre para fazer as jogadas e cansa menos, entendeu? E ele está tentando colocar o Carlos Alberto nessa função enquanto está sem o Parque. Só que o Carlos Alberto ainda está voltando ainda, mas eu já vejo uns lampejos de futebol bom em cima dele. E aí, Rafael, o que é que tu tem a dizer sobre... Só para concluir o Ah, raciocínio, só para termina aí, o que o conclui aí. Bonita disse, eu falo muito, eu sou um pouco prolixo, mas só para finalizar, isso que o Corneta falou, do Jansen estar com um terceiro zagueiro, quando você para analisar o jogo do Remo, no ataque ele fica praticamente no 3-5-2, porque quem fez a ala no caso foi o Dudu Mandai e o Djalma, né? Então o Gelson joga centralizado, com o Lucas e o Júlio Rush na contenção, libera o Djalma, libera o Dudu e bota o Eduardo e o Charles lá na linha de frente. Assim, eu acho que é uma variação tática que pode dar resultado, mas infelizmente o Jansen está sendo queimado enquanto insistirem em colocá-lo como lateral, porque vão cobrá-lo como lateral. Então, assim, se o Mazola quiser jogar com 3 zagueiros, ele precisa deixar isso claro, né? Ele diz que é um 4-4-2 com 2 linhas de 4. Ele pode até marcar sim, mas ele precisa falar que ele vai com 3-5-2, até para não queimar o Jansen, que, ao meu ver, é o melhor zagueiro do elenco. Inclusive, justamente por ele ter essa coisa, né, ele tá improvisado de lateral, que nós observamos que ele tenta subir, ele tenta armar o jogo, né, ele tenta apoiar o ataque, mas ele não consegue. Então, nessa tentativa dele, de ele tentar apoiar, acaba prejudicando o time, porque ele acaba perdendo muitas bolas ali, né, de ataque, essa tentativa dele de apoiar. Então,
ele tem que, como o João falou, tem que decidir, né? Ou você põe ele definitivamente de terceiro zagueiro e esquece esse negócio de lateral, ou então contrata um outro lateral, já que o outro tá no Remy-Spa, né? Então ele tem que decidir, mas do jeito que tá, e o Jansen acaba sendo prejudicado e queimado. É isso aí. Rafael, alguma consideração aí sobre Remo e Imperatriz? Cara, sim, sobre o jogo não tem muito o que dizer, né? O Remo até que criou a chance de fazer gol, de vencer o jogo. Só que do outro lado, né, a gente não contava com uma atuação inspirada também do goleiro dele, né, o Enal. E não sei o que acontece com esse bicho quando ele enfrenta o Remo, fica, acho que se inspira, não sei. Mas, como resumindo agora, né, como vocês disseram, eu acho que não foi o que a imprensa está tentando expor assim. Acho que o Remo conseguiu conquistar um ponto, né? Dava para ter vencido, mas eu olho por esse lado otimista. Agora, sobre o time do Remo, eu acho que é nos mesmos moldes do ano passado. O Remo até que tem um time titular ok, mas as opções elas são bem escassas, assim, principalmente no ataque e na lateral direita. Porque no ataque, né, Giovani e Zé Carlos não contam, o Ed vive batido e o Hermel todo mundo já sabe como ele é. Ele é super limitado, né? E basicamente a gente só tem o Charles, ou até mesmo o Ronald, que pode. Ele é ponta, né? Ponta esquerda. Basicamente só tem dois atacantes no elenco do Remo. Eu vi que o Mazzola, tipo assim, ele ficou satisfeito com uma hora ele falou, é o empate mesmo, quando ele colocou o Giovani, não foi? E o Chaves. Quando ele colocou o Chaves ali, eu disse, não, ele quer esse empate aí, ele não tá nem mais em busca da vitória, porque ainda teve esse detalhe aí que o João falou, que o juiz anulou um gol, que para mim também foi legal, aquele gol ali, né? Eu não vi nada demais. E aí ele anulou depois aquele do Ramos, que o do Ramos queria dar um bloqueio ali na também o Gelson, moleque, pensou que era um chute do Roberto Carlos, não foi nem um cruzamento que ele fez, foi uma bomba na cabeça do Eduardo Ramos. Mas enfim, eu analiso como. Eu queria assim, a resposta de vocês, foi uma remisse do Remo ou foi uma meia remisse? Eu acho que foi uma. A gente saiu no lucro. A gente estava todo mundo esperando uma remisse do Remo dentro das condições aí. O Imperatriz todo desfalcado, jogando no sacrifício. O Remo franco favorito. Quando a gente esperava uma remisse, veio uma meia remisse. Por isso que eu estou muito satisfeito com o resultado. Como vocês analisam? Foi uma remisse ou não foi uma remisse? João. Olha, remisse, como a gente está acostumado, não foi. Eu estava comentando que, ao meu ver, trazer um ponto de Imperatriz não foi de todo ruim, mas o Remo tinha condição de vencer o jogo. O Remo é mais time, o Remo era mais organizado, mas a gente teve chances claras, né? Com 2 minutos do primeiro tempo, o Eduardo Ramos cabeceou sozinho para fora, né? Teve uma chance com o Charles também no primeiro tempo, que o Enal, o goleiro deles, fez uma defesa que já tinha até gritado gol. E no segundo tempo também o Enal fez uma outra boa defesa no canto, não lembro de quem foi a conclusão. Então, assim, a gente teve chance para vencer a partida. Não foi uma remissa porque não foi um 2-0 para o Tombense no Mangueirão, né? Não foi não foi ser eliminado pelo rival com o gol do Vinícius Leite, né? Era só segurar o resultado. Né? Não foi um 2-1 para o Sampaio Corrêa, né? Foi dado Ramos perdendo pênalti.
né? Não foi um 5x1 pro Cuiabá, um 5x1 pro Brusque, mas foi uma meia remissa, assim. Acho que o Remo poderia ter vencido o jogo. Mas, enfim. Corneta. Eu acho que não foi, não. Não foi porque não perdeu. Agora tem a chance domingo, né? De vir a remisse. Que também o Vila Nova ele vem um pouco abatido, né? é, dos 4-0. Vem a pressão. O Remo joga em casa. Mas é um time perigoso também. É um clube que sabe jogar a Série C, diríamos assim, né? Não diria o time, mas eu acho que o clube em si, ele sabe jogar a Série C, já foi campeão em 2015, nesse novo formato, que já tinha sido campeão, eu acho que em 1996, imagino naquele antigo formato ainda, que tinha 1.000 times. Então, acho que o jogo de anteontem não foi um jogo normal de Série C do Remo, assim, não chega a ser remisso. Lembrando que eu acho ainda que o Vila Nova tem muito mais qualidade que o Imperatriz, né? E aí eu me preocupo um pouco com esse jogo. Vamos ver como é que o Remo já vai estar jogando em casa, né? Vamos ver como é que ele se apresenta. Eu acho que é o teste de fogo para a gente entender como é que o Remo vai se comportar durante o decorrer do campeonato aí, esse jogo contra o Vila Nova aí. Vamos ver se ele vai se comportar mesmo, se ele está seguindo um padrão ou se ele perder ladeira abaixo, né? A imprensa já vai cair matando em cima dele. Vamos ver como é que ele vai se comportar em cima disso. Rafael, quais são suas conclusões aí? Bom, não foi uma remissa, né? E estava todo mundo já esperando uma derrota pelas condições, né? Do Imperatriz, já que o Remo sempre se complica para esses adversários. Considero não uma remissa. O gramado também lá estava muito ruim, né? O cara pisava na grama, afundava o pé dele, né? Teve até aquela chance com o Charlie, que ele recebeu a bola, acho que do Gelson. Aí, quando ele ia dominar, a bola tocou no montinho, né? E acabou ficando fácil pro goleiro pegar. Mas não considero, não. Sobre esse jogo contra o Vila Nova, teoricamente vai ser nosso jogo assim de mais, como posso dizer, que vai exigir mais assim dos jogadores, né? Pelo que eu acompanhei o Vila Nova nesses 2 jogos, não é um time ruim, apesar de ter levado 4-0 do Ferroviário, que é, para mim, acho que vai ser outro concorrente, né, nessa disputa, na próxima fase. Mas é isso. Acho que vai ser nosso primeiro teste valendo. Nosso primeiro não, nosso segundo teste, né? Foi contra o Ferroviário. Mas esse vai ser um jogo que vai exigir muito do Mazola, dos jogadores do Remo, para ver qual o que vai ser do Remo nesse primeiro turno, por exemplo. É porque nesse mês de setembro o Remo vai ter Paysandu, Santa Cruz e Botafogo. E os três formam uma formação de quadrilha lá. Acho que é bom o Remo pontuar logo, porque pegando esses três, a gente não pode se contar com um time e tal, porque tem o fator da arbitragem. E é basicamente isso. Valeu, Rafael. Bem, eu acho que aí, gente, a gente encerra o assunto Remo Imperatriz, correto? Vamos agora falar de Parazão. Vamos ter 2 repás na final. E aí o presidente do Paysandu aí já está fazendo polêmica aí, querendo escalar o time do Remo. Para mim isso daí não vai dar em nada, mas ele quer tumultuar o ambiente, né? Criar um ambiente meio
meio assim, tumultuar, né? De abalar a cabeça do time do Remo. E eu queria saber o que vocês estão esperando para esses dois repais aí. João, o que você espera para esses dois repais? Muito choro e ranger de dente. Eu acho que, assim, eu vou ser muito sincero para vocês, coração. Eu não estou ligando, mas eu não estava ligando para o Campeonato Paraense. Acho que o Remo cumpriu a missão de chegar à final, de garantir a vaga para a Copa do Brasil no ano que vem, né? Já cumpriu o seu papel. Mas a maneira como a diretoria do Paysandu está se comportando, a figura do seu presidente, é vexatória. Então, para mim, ganhar o Parazão virou questão de honra. Eu acredito que eu não entendo por que ele está querendo tumultuar o ambiente. Eu acho que, ao meu ver, até semana retrasada, semana passada, o Paysandu era o favorito para ganhar o clássico, porque tem um time mais entrosado, tem um time que se conhece melhor. Mas agora eu acredito que a gente está em condição de igualdade. A gente conseguiu igualar pelo esquema que o Mazola se propôs. Por o jogo em si, vai ser interessante ver essa disputa do Charles contra uma zaga um pouco mais pesada com o Mikael e o Perema, né? E eu quero ver como é que vai se comportar o ataque do Paysandu, agora que o principal jogador deles, que é o Nicolas, renovou o contrato. Então eu quero ver como é que vai ser essa dupla de ataque aí do Nicolas com o Vinícius Leite, perdão, jogando nesse esquema que o Mazola se propôs, com duas linhas de quatro. Eu acredito que a gente tem condições de vencê-los dentro de campo, mas eu acho que está muito equilibrado. Eu ainda acredito que eles têm um pequeno favoritismo pelo entrosamento, mas eu acho que o esquema que o Mazola montou vai equiparar as coisas. Não espero dois bons jogos, mas eu espero jogos pegados como todo reparo. E aí, Gemac, qual é a tua opinião sobre esses dois repais aí? Vai rolar o gol do Nicolas mesmo? Eu postei hoje, né, que a minha expectativa é que o primeiro repá seja aquele repá bem bosta mesmo, né, aquele 0-0 escroto, como é a maioria dos repás, o 0-0 bem escroto. E aí no segundo acredito que o Paysandu abre o placar com alguém aleatório no primeiro tempo. E aí lá para os 35 do segundo tempo o Remo acha empate com o Charles, e aí lá para os 43, 44 o Nicolas desempata e aí vira ídolo da infiel bicolor, né? Mas falando sério, eu acho assim, primeiramente eu acho que o presidente do país não está tentando dar uma importância maior pro Parazão do que ele tem. Eu sinto assim um certo desespero dele, né? Não, não no sentido de que ele esteja com medo do Remo, né? De o Remo ter time bom, não é isso. Eu acho que ele tem uma certa ansiedade para conquistar alguma coisa pelo Paysandu, dar uma espécie de resposta imediata para a torcida dele. Eu acho que por isso ele esteja tentando aí até mesmo ganhar o título sem jogar, entende? Tanto é que ele já tentou fazer isso no decorrer quando a pandemia já estava no nível alto, né, que estava tudo parado. Quer dizer, o nível ainda está alto de pandemia, mas quando estava tudo parado ele queria ganhar o campeonato sem jogar, né? Queria que acabasse lá o campeonato para o Paysandu levantar a taça. Eu acredito que ele esteja tentando fazer isso novamente, justamente tentar. Eu acredito que ele não vai conseguir, né? Tentar levantar essa taça sem entrar em campo, né? Alegando a irregularidade do Charles e do Marlon. Mas se não der certo, ele tenta criar aí um ambiente para transformar tentar enfraquecer o Remo e tentar
estimular os jogadores dele, talvez, né? Dizendo assim, não sei o que, somos nós contra eles, etc e tal. Agora, falando em termos exclusivamente técnicos, eu acredito, concordo em parte com o João, eu acho que há um certo equilíbrio em relação aos dois times. Eu acho que vão ser 2 jogos, não precisava ser 2 jogos, já falei aqui, mas eu acho que vão ser 2 jogos bastante duros, né? Daqueles bastante truncados. Eu acredito que o segundo jogo deva ser o jogo decisivo. Eu acho que o primeiro jogo muito dificilmente vai ser um jogo decisivo. Eu acho que vai ser aquele jogo bem truncado, aquele empate. Só que eu concordo em parte com o João que tenha sim um certo equilíbrio, mas também tem a questão psicológica, né? Resta saber em quem vai estar a confiança maior, se vai estar com o Remo ou com o Paysandu, né? E justamente por todo esse clima aí que o presidente do Paysandu está tentando criar, de tapetão, essas coisas assim, eu acredito também que ele esteja tentando dar um peso psicológico também, tanto no time dele quanto no time do Remo. E aí, nesse sentido, eu acho que o Paysandu, por estar já invicto, 8 jogos, 8 jogos, né? Eles estão invictos, não tenho certeza. 8 jogos que eles estão invictos? No Parazão? No Parazão, tu diz? Não, no Repá, no Repá. Eles estão 8 jogos. 8 jogos. Enfim. Eu acredito que ele leve uma certa vantagem nesse aspecto psicológico, por já ter mais confiança de estar invicto no Repá, e o Remo ele vem pressionado, né? Porque queira você quer não, o Leigômeno ele quer ganhar o Paysandu, né? O único argumento do remista, não, a gente tem que ganhar a Mokura, não sei o quê, né? O freguês tem que voltar, e se não ganhar, vamos pedir a saída do Mazola. Vocês sabem como é, vocês sabem como é que funciona. Então, nesse sentido, há uma certa pressão para o Remo ganhar o Repá. Infelizmente, eu não concordo, né? Eu acho que o Remo deveria cagar para esse Parazão. Por mim, botava os sub-20 para esse Repá. Deixe-se. Mas a torcida, né? Quer, né? Claro, ninguém quer perder o Parazão, então acredito que haja uma certa vantagem nesse aspecto para o Paysandu, né? Em relação a essa questão psicológica de estar invicto, né? Vem com uma confiança maior pro Repá. Eu concordo com vocês. Eu achava antes o Rafael Jacques estava totalmente desequilibrado. Aí veio o Mazola e já naquele lá já conseguiu equilibrar as coisas com aquele time morto de ainda herança do Rafael Jacques. Conseguiu aquele empate lá. E ele levantou a moral do Eduardo Ramos a partir dali, né? Que mesmo depois da quarentena ele voltou com tudo, virou a principal ferramenta no esquema do Mazola para conseguir as vitórias. E aí equilíbrio e vamos ver como é que esse psicológico vai atuar mesmo. Porque tem aquela história que o Remo não vence um Repá faz 8, 7 jogos, seja lá quantos for. E tem também o fator aí que o presidente deles meteu pilha e pode também servir para motivar ainda mais o time do Remo a querer mostrar resultado. Vamos ver como é que vai ser isso. Rafael, tuas considerações aí sobre esse Repá? Cara, eu digo que o presidente dele já armou o cisco, né? Se ganhar, aquela história, ganhamos Parazão, contra tudo contra todos, FTF renista, que isso aqui. Se perder vai ser também isso. A FTF queria o Remo campeão, não aceitaram a minha ação e tal, mudaram o regulamento para beneficiar o Remo. É isso. Como o Jonathan falou, ele está usando esse campeonato para salvar a gestão dele, né? Porque tá essa briga dele com o outro lá, né? Vocês sabem quem é. E a gente sabe que ele não tá. Todo mundo, né? Ele tá brigando. É, Com o Lope, com o Maia, com um monte de gente. que pena, né? Mas enfim.
Virou Tá- podcast do Paysandu agora, isso aqui porra. Pô, foda. Sim, continue aí. Mas enfim, não vamos dar espaço para os nazistas, né? Falando sobre o jogo, é o seguinte, eu acho que se fosse aquele Remo de primeiro semestre, não tinha chance de vencer do Paysandu. Mas acho que com esse novo esquema do Mazola, com essas contratações e tal, dá uma certa equilibrada, né? Porque o Paysandu também não tá lá essas coisas. Então, eu acho que vai ser o primeiro jogo, um jogo bem horrível de se assistir, né? Vai ser tipo aquele repá da Copa Azete, que foi 0x0. E o decisivo vai ser segundo, né? E eu acho que aí as equipes vão jogar para ganhar mesmo, né? Vão soltar e tal. E é isso. Eu só espero que o Remo não se mate para ganhar sem repá, porque 3 dias depois a gente vai enfrentar acho que é o 13 ou o Santa Cruz. Não tô lembrado de quem é. Um desses dois aí. O pior ainda é se for Santa Cruz, minha opinião. Porque o mais importante, óbvio, é a Série C. Então, é isso que eu espero. Espero que o Remo não dê a vida para ganhar esse repá. Mas quero ganhar, quero. E é só isso. Parazão não tem lá. Não era para ter muito essa importância. Né? E é isso. Beleza, Rafael. Obrigado. Agora vamos à nossa terceira e última pauta da noite, falar sobre como a imprensa ela avalia os jogos de Remo e Paysandu. Assim, eu acho o jeito como eles estavam cozinhando o Mazola, estão só esperando um tropeço do Mazola para poder criticar o modo de jogo, tá ficando mais descarado ainda, né? Antes eles disfarçavam, agora tá uma situação assim que eu acho que eu vejo alguns falando de um jeito que tá mais descarado ainda. Aí, como eu já falei para vocês acho no início desse nosso podcast, como falar, o Remo perdeu aí o 100% de invencibilidade, o Remo deixou de ganhar 2 pontos, e assim, eu vejo uma diferença. E aí eu queria que vocês comentassem sobre isso aí, o que é que vocês acham? Se existe mesmo, como a imprensa trata Remo e Paysandu no noticiário? João, fale aí um pouco sobre isso. Olha, se eu for falar o que está aqui na minha cabeça, eu vou ser processado por algumas figuras da imprensa paraense, sabe? Eu, eu vou Não tentar cite ser. nomes. Cara, mas é muito complicado, assim. Não é de hoje. A gente vê o comportamento da imprensa paraense sempre tendendo, sempre puxando para o lado do Paysandu, sabe? A gente vê alguns jornalistas famosos, né, que sempre passam um paninho pro clube de estrado, enquanto que pro, pro azul marinho é porrada o tempo inteiro. Eu particularmente não me incomodo com a postura da imprensa, desde que ela seja verdadeira. Eu acho que tem alguns jornalistas que a gente sabe, né, quem é, e de alguma maneira querem porque querem queimar o trabalho do Mazola, né? Não preciso citar nomes, eu acho que é nítido, quem acompanha as redes sociais sabe de quem a gente está falando. Tem outros jornalistas que tradicionalmente queimam o Remo de maneira gratuita e protegem o Paysandu de maneira paga. A gente sabe quem é, também não precisa ficar citando o nome. Então, a gente
ver que a imprensa paraense trata os dois clubes de maneiras totalmente distintas. Eu não sei, ou melhor, eu até sei, provavelmente, qual é a razão disso acontecer, né? Tem a famosa, né, como dizem, dinheiro na mão, calcinha no chão, né? Dinheiro chegou, a boca calou, né? Então, tem muito jornalista, infelizmente, que ainda age dessa maneira, né? Então, assim, eu gostaria, inclusive, aqui de mandar um alô para um jornalista que eu respeito muito, que é o Edson Matoso, um cara que consegue lidar bem com as paixões turísticas sem ser tendencioso a um lado ou ao outro. É um cara, acho que é uma exceção à regra dessa imprensa tão suja e sem escrúpulos que tem, né, na parte esportiva do Pará. E eu acredito que vai nessa toada até o final da Série C, porque um time que empata jogando mal em casa, um time que perde Goiânia, um time que consegue fazer 1-0 com um a mais, com uma bola alçada na área aos 35 do segundo tempo. Ninguém fala nada, ninguém dá um pio para dizer o que está errado, o que não está. E um time que vem de duas vitórias jogando com um a menos, e com empate fora de casa, tá tudo errado? Eu acho que o que está errado não é o Remo. O que está errado é a imprensa. Cocei aqui para não citar nomes. Mas é isso mesmo. E aí, Corneta, o que você tem a dizer em relação a isso? Bem, eu acho que, assim, eu não posso falar muito a respeito do Paysandu, né? Até porque isso aqui não é corneta, não é podcast do Paysandu. Mas, assim, pelo que eu observo no modo de tratar o Remo, eu não diria assim. Eu concordo em parte com o João, mas eu acho que o modo de tratar, que a imprensa trata o Remo é um modo exagerado, entende? Eu acho que tudo que acontece no Remo ele é exagerado, ele é hiperbolizado, entende? Às vezes, por exemplo, solta um peido, às vezes um diretor solta um peido no bainão e pronto, vira notícia, entende? Aí já é maximizado ao máximo possível. Seja para o negativo, muito mais para o negativo, né? Mas seja para o negativo, seja para o positivo. Por exemplo, eu me lembro do ano passado que, acho que ali na quarta ou quinta rodada, aí já tinha jornalista falando assim, não sei o quê, porque é o melhor momento do Remo na década, não sei o quê. Na quinta rodada. Na quinta rodada, aí o cara já falando, não sei o quê, o melhor momento do Remo na década, não sei o quê. Aí tem que aproveitar mesmo, aí já tá, vamos falar aqui quem é que o Remo vai enfrentar no mata-mata, não sei o quê. Ou seja, tudo em relação ao Remo ele é hiperbolizado. As pessoas, ou seja, o time não pode ter ali uma sequência de 2 vitórias, um empate que a imprensa já fica vislumbrando um monte de coisa em relação ao Remo. Eu acho que isso não acontece. Eu acredito, né? Não sei. Mas eu acho que isso não acontece com o Paysandu. Eu acho que acontece muito mais com o Remo, essa mania de hiperbolizar as coisas. Ou seja, para você fazer uma análise de um time, de um plantel, de um elenco, de uma temporada, você tem que esperar acabar a temporada, entendeu? Ou seja, se você quer fazer um balanço do que foi o time, eu acho que você tem que esperar chegar ali já perto da reta final, faltando ali umas 2 ou 3 partidas para acabar o campeonato, pelo menos a Série C, né, a primeira fase da Série C. E aí a imprensa aqui no Pará, em relação ao Remo, eles começam a fazer coisa faltando ainda não sei quantas rodadas, né? Estamos ainda na terceira, faltam quantas? São 18 ou 19 jogos. 18 jogos, falta 15 ainda. Pois é, faltam 15 jogos ainda, 15 rodadas, tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para acontecer ainda.
E tem muita coisa para acontecer e ele já fica fazendo essas análises, né? Se o Remo vai classificar ou não, ou seja, isso está muito longe para você fazer qualquer balanço em relação a isso, porque tem muita pouca rodada ainda para você avaliar. E aí o que acontece? E aí ganha o jogo, aí já começa a especular essas coisas. Ah, não sei o quê, quem que o Remo vai enfrentar no mata-mata? E aí empata um jogo, como o João falou, aí já é uma tragédia, né? Aí isso acaba minando, de certa forma, o ambiente de um clube, né? Que aí você fica ali naquele zumbido, de certa forma você acaba zumbindo o ambiente e você também acaba influenciando a opinião da torcida, que é bastante carente, né? A torcida do Remo também ela é bastante carente em relação a jogador. Ou seja, ano passado eu vi que já tinha remista falando em rebaixar o Paysandu na última rodada, entende? Com 5 rodadas aí. Já tinha remista falando em rebaixar o Paysandu, já tinha ex-diretor, que eu não vou citar nome, já dizendo quanto ia ser de premiação pela classificação, pelo acesso, pelo título. O cara já estava especulando premiação para o plantel na 5ª rodada, entende? Aí a imprensa, às vezes, ela acaba explorando, de certa forma, essa carência do torcedor. Que, convenhamos, sejamos justos, já são 13 anos de puro fracasso, né? Com algumas raras exceções. Um título paraense ali, né? Um acesso ali, mas os últimos 13 anos do Remo eles são muito ruins, então acaba gerando uma certa carência no torcedor, né? Já tinha torcedor chamando de Rei Arthur e Príncipe Charles, enfim. É isso. Foi bacana essa. Obrigado aí, Corneta. E aí, Rafael, quais são suas considerações em relação a essa imprensa aí? Imprensa com H e C cedilha. Cara, a nossa imprensa, como o João disse, ela te nota claramente uma certa passada de pano assim, pro Paysandu. Até em análise dos jogos. Por exemplo, no Parazão, que acho que foi pontuado que o Remo tinha voltado há pouco tempo e já estavam falando como se fosse uma tragédia, como se o Remo fosse, sei lá, não estivesse brigando para não cair no estadual. Então, vejo assim uma imprensa muito, posso dizer, e sempre exageram mesmo com as coisas do Remo, né? Seja a favor ou contra, mas principalmente contra. Né? O Remo até agora não perdeu nenhum jogo nessa volta do futebol, né? E já estavam falando assim como se sei lá, o Remo tivesse, sei lá, tivesse nenhum jogo durante essa volta, né? Do outro lado, não, né? Todo mundo viu que a partida perdeu o Paragominas, nós temos totais condições de reverter e tal, isso aqui. Aí quando foi contra naquele Remo Castanhal, o Remo nem se esforçou para ganhar do Castanhal, estavam dizendo que o Remo jogou um futebol pragmático, isso, aquilo, o torcedor não quer ver o time pra frente e tal, sendo que, obviamente, o Remo não ia dar vida para ganhar no Castanhal, né? E o resto todo mundo já sabe, né? Não tem jornalista que só quer um pé para criticar o Remo, que é pago até para isso, né? Também não vou citar nomes porque todo mundo já viu na TL. E que com certeza vai surgir boatos, né? Agora nessa decisão estadual, vocês vão falar que o Remo já está definindo premiação, que isso e aquilo e tal. Vai borbulhar esses assuntos na TL. E é isso. Pessoal, você sabe quantas derrotas o Remo tem em 2020? Quantas derrotas o Remo tem? Brusque,
uma pro Brusque na Copa do Brasil, foi aquele vexame, e uma derrota no clássico, primeiro clássico do campeonato, na quarta rodada. Crise no Remo. O Remo tem 2 derrotas no ano. Duas derrotas no ano. O rival tem 3. Perdeu pro Castanhal, perdeu pro Paragominas, perdeu pro Vila Nova. Então, assim, por que com eles isso é normal e com o Remo é crise? Sabe? Então, o Remo Esse empate contra a Imperatriz era o jeito como a imprensa tratou, foi um desastre total. O Remo tem a melhor campanha do Parazão. O Remo é líder da série, do grupo da Série C. Só não é o primeiro colocado porque o Santa Cruz tem um gol a mais. Sabe? Qual é o defeito do Remo? Seu time que lidera as 2 competições que está disputando. É isso que não me entra na cabeça. Sabe? É isso que não me entra. É um time sólido defensivamente, é um time que não corre riscos, e é um time que cria mais taxas. Contra o Imperatriz não fez, porque o goleiro teve uma noite inspirada. Mas contra o Ferroviário, teve 2 chances e fez. Então, assim, eu não sei o que a imprensa enxerga de tão negativo no Remo. Óbvio, a gente é um time de terceira divisão. Né? A gente não é o Barcelona, até porque a gente não pega de 8 de ninguém. Sabe? Então, tem que. A gente pega de 5. Pegou 5 do Brusque, mais 8 não. Né? Então, tem que ver o que esses caras estão enxergando. Ou o que eles querem fazer com que a gente enxergue. Porque é vergonhoso, sabe? É vexatório. O cara passa 4 anos na faculdade para tentar enganar os outros. É político? Passar 4 anos enganando os outros? Não é, pô. Tem que falar a verdade. Sabe? A gente não quer ser bem tratado, a gente quer ser tratado da maneira correta. Sabe? Então, essa é a revolta. Essa é a revolta. João, isso inflama também a torcida do Remo, né? Claro. Porque eu já vi contra o Ferroviário que a gente teve o cara expulso, a gente melhorou depois, tudo indo pro ataque, e os caras já queriam tirar o Mazzola, falando em tirar o Mazzola. O Mazzola tem que sair, a gente joga muito retrancado, é muito ruim. Eu disse, meu Deus do céu. Mazzola tem um plano. Mazzola tem um plano, graças a Deus. Mas aí Zé, né? Entra também o lado do leigômeno, né? O cara quer jogar no ataque. Cara, o futebol pro ataque acabou. Acabou. Não existe mais isso. Tem que jogar no ataque o tempo inteiro. Não, só acabou. Sabe? O Parreira foi campeão da Copa de 94 com 4 volantes, parceiro. O Bebeto e Romário resolvendo tudo lá na frente. Futebol pragmático que dá resultado. Isso é o futebol hoje em dia. Sabe? E levou poucos gols, né? Exatamente. Levou 3 gols, se não me engano. Levou 2 da Holanda e 1 da Suécia em 7 jogos. Então, o futebol hoje em dia, ele é assim. Um placar de 4-0 do Ferroviário contra a Vila Nova é exceção. Sabe? Então, é futebol com gol de bola parada, é futebol com bola alçada na área, é 2 linhas com 4 marcando. Porra, cara, a gente tem um volante polivalente que é o Gelson, que é um cara que arma, joga na lateral, recompõe, é bom na bola aérea, chuta de fora da área, e o cara é o mais criticado pela torcida. Peraí. Peraí. Porra, bora raciocinar. O cara é o jogador mais polivalente, é o mais inteligente em campo, e é o mais criticado pela torcida. Porra. Leigômeno? É o leigômeno, sabe? Total, que não consegue enxergar uma simples partida de futebol. Você deixa levar pelas emoções, pela imprensa. Sabe? É Série C, lembra? É Série C, pô. Nem Série A a gente vê jogo de qualidade. Eu acho assim que isso tá até além da questão
da Série C, né? Eu acho que o Lei Gomes, ele não... assim, como eu falei ainda há pouco, já são uns 13 anos aí que o Remo não disputa a Série B. E já são 20 sem disputar a Série A. É a última vez que... E parece que o remista não acorda, entende? Parece que ainda tá ali em 1994, aí ele fala essa coisa de mucura freguês, não sei o que e tal. Aí, vamos jogar pra cima, parece que o remista ainda tá ali em 1994, em 1995, entende? Tá ali nos anos 90. Parece que não cai a ficha do torcedor do Remo aqui, né? Que já tá muito tempo sem disputar muito tempo fora das divisões principais do Campeonato Brasileiro, e aí ele quer que o Remo jogue bonito, né? Que como eu falei, aí a imprensa ela acaba explorando esse lado ao mesmo tempo carente, mas também meio irracional do torcedor, né? Ou seja, teve não sei qual foi o jornalista que falou, e aqui a cobrança de seleção brasileira, né? Principalmente no Remo, a cobrança é de seleção brasileira, isso está muito errado, entende? Eu acho que foi o Carlos Eduardo Vilaça que falou, e que a imprensa tem hora que ela cobra, parece que a seleção, que o Remo é a seleção brasileira, isso está errado, né? É meu time que está na Série C há muito tempo, né? Ficou vários anos na Série D, então você não pode ter você não tem que acabar com esse negócio de não sei o que, não, porque o Remo é grande, não sei o que, o Remo é tradicional, não sei o que, isso não entra em campo, entende? O que o Remo fez ali nos anos 90, né? Aqueles tempos de glória, dos anos 70, Alcino, Mesquita, não sei o que, sétimo lugar na Série A, quarto lugar na Copa do Brasil, isso tudo não entra em campo, né? Isso que entra em campo é os jogadores que estão aí, entende? Então, quando o Remo joga com 4 volantes, é porque o técnico ele reconhece o tamanho do time. E eu acho que esse é um ponto positivo até do Mazzola, eu acredito que ele tenha noção do tamanho do Remo, né? Que não é um tamanho grande, né? Simplesmente reconhece que o Remo está num patamar muito, muito inferior no futebol brasileiro. Então, você reconhecer isso não é você menosprezar o clube, etc e tal, não, é você simplesmente abrir os olhos para a realidade. E é isso, senhores. Eu vou ler aqui nossa sessão especial, tá? Cantinho do ouvinte. Cantinho do ouvinte. Encerrar que eu já Para tô encerrar esse podcast, que eu também tô com fome, deu fome de novo aqui. Vamos lá, João Gustavo, no nosso segundo Corneta Cast. A qualidade do conteúdo é de mesma proporcionalidade com a qualidade do elenco do Remo. Observação: o time do Remo é horrível. Obrigado, João Gustavo. Carinho da torcida. O Luiz Nóbrega já melhorou o podcast comparado com o outro. Obrigado, Luiz. E aqui os nossos fiéis, o Murilo Pereira, Rio do Cantinho do Ouvinte, já subiram a qualidade. Hoje não teve o Boeing. Me diverti ouvindo e não pareceu que eu joguei fora uma hora da minha vida. Obrigado, Murilo. Continue jogando fora uma hora da sua vida aí. Ou não, né? Sei que uma gente ainda perde tempo escutando a gente. O John, menos amador que a diretoria de futebol do Leão. Obrigado aí, John. Não sei se é elogio. E o Fabrício da Silva, nosso fiel ouvinte também. Valeu pelo abraço, eu não esperava. Vocês cornetam o elenco do Leão e eu dou uma cornetada no pódio de vocês. Saudações azulinas. E o Vitor Souza, cara muito inteligente, bonito, por sinal. Vocês estão cada vez melhores. Abraço para o Vitor Zena. Obrigado, abraço também para ti, Vitor Souza. E é isso, gente. E é isso. Mais alguma coisa, gente? Conclusões aí? Eu não quero concluir porra nenhuma. E eu só quero dar boa noite para vocês. Vou tomar um vinho. Eu vou falar só uma coisa aqui. Eu acho que o ideal para o Remo nessa Série C é fazer 10 pontos a cada 6 jogos, né? Fechar com 30 para classificar tranquilo. A gente tem a chance de fazer 10
na quarta rodada, jogando em casa contra um concorrente direto. Se a gente fechar esses 10, a gente embala. Se a gente empatar, normal. Se a gente perder, acabou. Rola a bandeira. Queria mandar um abraço pro meu amigo Leandro Gemac, que ele que disse essa postagem. E aí, Rafael? Concluir com alguma coisa ou tá cansado aí do karatê? Tô cansado do karatê. Cara, enquanto eu tava conversando aqui, eu tava papeando uma Roma, né? Esperando a resposta dela até agora. Se demorar muito, eu vou dormir. E é isso. Obrigado, boa noite. Carga pesada demais. E aí, Corneta? Alguma conclusão aí? Eu já dei na minha fala anterior já. Ah, beleza, então. Já tá Boa com noite fome a já. todos. Ninguém liga. Gente, boa noite. Obrigado aí. E lembrem-se sempre, Mazola tem um plano. E nesse plano eu confiarei. Obrigado, boa noite a todos. Valeu pela atenção de vocês. E Valeu, vão ser galera. Um cuidando de abraço pra vocês. trás, velho.